nós vamos falar sobre a diabetes, então, que é uma doença silenciosa que atinge adultos e crianças no mundo inteiro. Para que vocês tenham uma ideia, segundo a Organização Mundial de Saúde, o número de pessoas que enfrentam o problema mais do que dobrou no mundo todo nesses últimos tempos, né? Desde 1980, passando a quase 350 milhões de pacientes. É muita gente, vamos falar a verdade, com diabetes, não é verdade? 350 milhões. O diabetes mais comum, a do tipo 2, está associada a um outro problema considerado epidemia mundial, obesidade, que na maior parte das vezes é fruto da vida sedentária. Aqui está a doutora Roberta Vilas Boas, endocrinologista do Hospital 9 de Julho. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. E o número é muito alto, é assustador, não é? Assustador. Infelizmente, esse número, como você disse, vem crescendo assustadoramente acima das previsões que existiam para esse período que nós estamos vivendo hoje. E a obesidade, cada vez maior no mundo todo também, é a única responsável ou outros hábitos acabam levando a isso? Não é a única responsável, mas é uma grande responsável. Né? A gente tem hoje a obesidade como um fator muito forte no desenvolvimento do diabetes tipo 2. Tá? O diabetes tipo 2 é uma doença que tem uma hereditariedade associada, porém, assim, a mudança de hábito nessas últimas décadas, né, o sedentarismo, a dieta inadequada, ganho de peso, vem aumentando muito a incidência da doença, de fato. Quais são os principais tipos de diabetes? Então, assim, a grosso modo, a gente tem o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. Existem outros tipos, mas aí é muito detalhe que não vale a pena. Existe o diabetes gestacional também. O diabetes tipo 1 é o diabetes chamado da infância, o diabetes juvenil ou o diabetes do jovem, né? É uma doença que incide mais numa faixa etária mais precoce, crianças, adolescentes, adultos jovens, e é uma doença que tem um comportamento um pouco diferente do diabetes tipo 2, né? O diabetes tipo 1 não tem essa associação tão grande com a obesidade, é uma doença que tem um aparecimento abrupto, então a criança ou o jovem que vinha bem e de repente aparece com diabetes, tá? E é uma doença que tem um caráter imunológico na maioria das vezes e essa pessoa vai precisar tomar insulina para sempre. O mais comum, o mais frequente é o diabetes tipo 2. Esse aparece em que fase da vida? Esse mais tardiamente, né? Então, assim, em décadas passadas, se a gente for pegar 40, 50 anos atrás, o diabetes tipo 2 aparecia mais na faixa etária, assim, 60 anos, 70. Hoje, cada vez mais cedo. Então, não raro, temos pacientes com... Quer dizer, então tá bom, doutora, porque aumentou ainda vem mais cedo. Aumentou muito e ainda chega antes. Chega antes, porque as pessoas estão com hábitos de vida piores, por isso que vem antes. Isso independe de família, é uma doença hereditária? O tipo 2, sim. O tipo 2 existe uma predisposição genética, então, assim, não necessariamente, isso vale a pena ficar claro, não necessariamente o pai diabético vai ter um filho diabético, né? Mas todo diabético tem um pai diabético? Não necessariamente o pai, mas em geral tem algum familiar diabético. O tipo 2, isso. Agora, às vezes a gente não identifica, às vezes esses familiares morreram cedo, não tiveram tempo de manifestar a doença, enfim. Mas há uma hereditariedade associada com o tipo 2, tá? No tipo 1, isso já é um pouco diferente, tá? Agora, a grande maioria das pessoas que a gente tem, esse número alarmante que você citou, é do tipo 2. É do tipo 2, no mundo todo, não só no Brasil, no mundo todo é a mais comum. E uma coisa que deixou todo mundo aí meio triste, porque parece que existia, assim, avanços, né, na fabricação de uma vacina do tipo 1, que já era uma grande coisa, apesar de não ser o mais comum, e que fracassou. Na verdade, na sua primeira fase. A gente tem esperança de alguma vacina que ajude na verdade, assim, alguma outra, né? O termo vacina, assim, é até mais para simplificar, mas seria assim, tipo 1, como eu disse, você tem é uma doença imunológica, ou seja, isso na grande maioria dos casos, né? O corpo produz alguns anticorpos que agridem as células do pâncreas, que são as células beta, que produzem insulina, né? E existe uma substância lá, uma enzima, que é chamado GAD, e a ideia dessa vacina seria agir através dessa enzima para que o sistema imunológico não agredisse o pâncreas. E, infelizmente, assim, os resultados não foram muito
felizes, favoráveis, né? Muito favoráveis. Mas pode vir a acontecer, com né? certeza. Se as pesquisas continuam. Existem pesquisas muito fortes no ramo do diabetes. Agora, antes mesmo de começar essa entrevista, eu falei com a doutora Roberta aqui sobre, né, a frase que diz, reza para não ter diabetes. E ela falou, é meio complicado mesmo. Quais são, então, as principais complicações do diabetes? Então, diabetes é uma doença, como você disse no começo, que é uma doença muitas vezes silenciosa. Então, a pessoa não sabe que tem. Em alguns casos... Às vezes demora para descobrir. Demora muitos anos para descobrir. Então, o estrago já começa a ser feito, né? E que tipo de estrago provoca o diabetes? Doenças cardiovasculares, na sua maioria, tá? Então, eu costumo dizer, assim, o nosso organismo foi feito para viver com uma glicemia, com açúcar no sangue, ao redor de 90 a 100. Quando está lá 150, 200, 300, está sobrando açúcar. Então, o combustível está adulterado. Né? Então, começa a haver lesões nos nossos vasos, nas artérias especialmente, por causa desse excesso de açúcar, tá? Então, as complicações principais são do ponto de vista cardiovascular. Então, diabético é aquele que tem o maior fator de risco para infarto, para AVC, né, acidente vascular cerebral, para doenças arteriais de membros inferiores. Então, é a principal causa de amputação de membros inferiores, né, de pernas. Lesões oculares, então retinopatia, também o diabetes é a principal causa de cegueira no mundo. Insuficiência renal, então também é a principal causa de insuficiência renal no mundo. E se a pessoa tem uma outra doença e tem o diabetes, então essa outra doença fica complicadíssima com a presença dele, né? Não raro o diabético tem pressão alta, tem colesterol alto, né? Ela não tem cura, mas pode ser controlada, Com certeza. Então, quais são os sinais, para quem está assistindo o nosso programa, de que, epa, pode ser diabetes, vou procurar um médico? O quadro clínico clássico do diabetes é aquele que até popularmente se fala muito, né? O indivíduo que está bebendo muita água e está urinando muito, tá? Sinal. É um sinal. Então, começa a beber muita água, começa a urinar demais, e aí essa pessoa deve procurar o médico. Agora, antes disso, a recomendação é a seguinte: aquele indivíduo que está muito acima do peso, que leva uma vida muito irregular do ponto de vista de alimentação, de atividade física, e que já tem uma família com diabetes, ele deve procurar orientação médica. Ele deve procurar um médico para saber se de fato ele não tem ou já o diabetes diagnosticado ou uma forte tendência. Uma vez diagnosticado o diabetes, qual é o tratamento e de que maneira as pessoas reagem a isso? São tantas pessoas com diabetes no mundo que isso deve ter sido descomplicado, né, com o passar dos anos. Na verdade, esse paciente vai ganhar um kit, assim, melhora de hábitos, né? Tá. Uma reeducação alimentar, uma dieta adequada, né? Que não é nenhum bicho de 7 cabeças, é uma dieta mais saudável, tá? E vai ser sempre orientado a praticar atividade física. É claro que se esse indivíduo é um idoso que já tem outras doenças, ele vai ser orientado de acordo com a situação dele. Mas assim, vai ser estimulado a praticar atividades físicas, parar de fumar, porque o fumo é um grande complicador no diabético, tá? E perder peso, né? Precisa perder peso. A nossa população está cada vez mais gorda, né? População mundial, e o Brasil também, né? E tem muitas pessoas que é só quando é indicada, hein, gente? Mas a cirurgia bariátrica, quando é bem indicada, acaba melhorando muito pessoas com quadros graves de diabetes. Se for um obeso mórbido, né? E se for bem indicada. E aí, assim, muitas pessoas não vão ficar só nessa situação da dieta e da atividade física, já vão ganhar uma medicação também. Sim, né? E que deve ser, né? Feita com critério, com cuidado também. Agora, hoje em dia, gente, existem muitos mutirões, né? Com uma picadinha de sangue no dedo, é possível você já ter uma ideia de como está a sua situação em relação ao diabetes. Procure um médico, os exames são simples, o que não dá é para ficar com essa doença. Eu quero agradecer aqui a participação da doutora Roberta Vilas Boas, obrigada por ter vindo. Eu é que agradeço o convite. Do Hospital 9 de Julho, entregar um e-mail para ver se você consegue responder, porque é muito específico e não daria para fazer a pergunta no ar. Deixa eu só mandar um abraço para ela, da Elaine, tá bom, Elaine? Respondo depois. Um beijo, obrigada, viu, doutora?